pedir a ela uma ajuda desde já para a pronúncia do seu nome, se não estiver correto, que ela me corrija, por favor. Svetlana Rusevishvili. É isso mesmo, doutora? Bom dia. É isso mesmo. Olha, acertei. E acho Sim, que eu não... acertou. Será que eu bem. acerto de novo? Svetlana Rusevishvili. Não, tá perfeita a sua Rusevishvili. pronúncia. Rusevishvili. Bom, parabéns, antes de mais nada, pelo seu currículo, pela sua história que você já construiu no estudo e também no ensino, né, das ciências sociais e tudo. E alguém que tem um grande conhecimento, até por ser sociólogo, mas também pelo fato de conhecer muito bem essa região do conflito. A sua entrevista para nós será muito importante, porque a gente acompanha à distância e eu converso com as pessoas, sabe, doutora e professora? E eu noto assim, sem que a gente conheça muito, que aliás agora, se tínhamos uma legião de internet aí, de epidemiologistas de WhatsApp, até recentemente, agora nós temos cientistas políticos, sociólogos e especialistas em geociência, aos montes nas redes sociais. Está cheio de especialistas outra vez. Pena que eles não têm a formação que a senhora tem. O que a senhora vai dizer, portanto, é de grande credibilidade. E por aqui chega aquela ideia de que não. Mas acontece que se os russos estão dentro da Ucrânia, não sei o quê, sabe? Não foi bem digerido e bem entendida essa situação por lá, não é? O que a gente sabe, no entanto, e parece nítido, que a guerra que nunca fez sentido em tempo algum, mas nos tempos de hoje, de uma vez por todas, é algo muito bestial, a senhora não acha, não? Sim, com certeza. Bom dia a Bom todos dia. os ouvintes. Novamente, muito obrigada por me receber aqui. Sim, a guerra em si não faz sentido nenhum, né? A guerra não é a maneira certa de resolver qualquer tipo de conflito, e muito menos uma guerra entre dois povos muito próximos, né? Com grandes ligações familiares, de amizade, ligações históricas e ligações afetivas. E desse conflito propriamente, qual é a avaliação do ponto de vista da sociologia, primeiramente, que a senhora faz, depois a senhora como pessoa, enfim? Do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas no conflito, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, né? Então eu gostaria muito de destacar Sim. que eu sou de lá, eu sou russa, mas eu cresci na Ucrânia, eu cresci em Kiev. Kiev é minha cidade de afeto, da infância. E eu acompanho essas análises dos dois lados, né, do conflito, da Ucrânia, da Rússia, e portanto, né, também essa minha análise, ela pode ser um pouco diferente daquilo que costuma ser passado aqui no Brasil, né? Sim. Então, na minha visão, o que está em jogo aqui são interesses e um projeto de expansão do governo de Putin, por conta desses territórios que faziam parte tanto do Império Russo antes da União Soviética, quanto também da própria União Soviética, né? Então, Putin está fazendo essa invasão na Ucrânia com objetivos expansionistas, né, para poder conquistar novamente e colocar a Ucrânia, né, o território ucraniano, de volta no bojo de um grande Estado, né, que ele imagina seria um Estado de uma coalizão dos estados eslavos naquela região, que seria a Rússia, Belarus e a Ucrânia, né? Então, antes de mais nada, a minha leitura dessa guerra é pela expansão, né, pela lente do imperialismo histórico russo e esse projeto putinista de reconquistar os territórios, vamos dizer, perdidos do ponto de vista dele, né, depois da União Soviética, quando a Ucrânia obteve a sua independência, se tornou um Estado-nação emancipado, independente. Seria um governo de 400 anos atrás, de governo militar, né? De força militar, de ditaduras sequentes, enfim. Ele é um governo atual baseado nos princípios de 400 anos
passados, né? O governo de Putin, De você está Putin. dizendo? É. Uhum. Bom, sim, o Putin ele tem um background assim do QGB, né? Ele vem dessas sim, origens. sim. Ele começa a sua carreira no KGB e vai crescendo, né, no alto escalão do governo russo e assume o poder em 2000 com com um forte apelo de uma estabilidade, uma ordem, né? Então a gente precisa lembrar que nos anos 90, toda aquela região, né, todo o espaço pós-soviético, não apenas a Rússia, passou por uma crise econômica grave, né, por conta dessa transição econômica do modo de produção, né, socialista, estatizado para o modo de produção capitalista, para o mercado capitalista, e com isso houve, né, uma grande crise econômica que afetou a população como um todo e que gerou um certo trauma nas cabeças das pessoas, né, daquele período. Então, Putin, quando ele assume o poder em 2000, ele tem esse apelo muito forte de nunca mais permitir que os anos 90 voltem, né? Então, pela estabilidade econômica, pela ordem, ele de fato, né, nesses primeiros 2 mandatos dele, fez um trabalho de estabilização econômica da Rússia muito importante. Mas a partir ali dos anos 2010, da década de 10, né, principalmente 2012, quando ele volta para seu terceiro mandato, houve uma guinada conservadora no seu governo, e aí ele começa a perseguir a oposição, perseguir os movimentos sociais, perseguir a mídia independente, monopolizar cada vez mais os canais de televisão, que são canais de informação prioritários para a população russa, né? Na verdade, hoje em dia quase não existem canais de televisão independentes do governo, né? Está tudo monopolizado e a televisão continua sendo a principal fonte de informação da população russa, o que possibilita também esse controle por meio da propaganda estatal, né? Então houve ali essa guinada conservadora do seu governo esse discurso do governo pela ordem e estabilidade, ele muda para o discurso de recuperação da grandeza perdida, pela retórica de inimigos, né? Olha, a Rússia está cercada por inimigos, esses inimigos só querem destruir o nosso país, né? Então começa aí começa a ser construída uma outra retórica que aí sim justifica internamente, né, legitima aos olhos da população essas medidas agressivas expansionistas, né, como se fosse uma defesa, né? Essa agressão ele mostra internamente para a população como se fosse uma defesa. Mas esse não era o desejo da população exatamente, pelo que vejo, ele, como a gente diz aqui no Brasil, numa expressão bem popular, subiu na cabeça dele o poder a partir do terceiro mandato, sem que necessariamente os pleitos dele fossem exatamente o pleito da população. Senão, como explicar que eu estava vendo ontem, ele já mandou prender 15 mil soviéticos do seu próprio povo, daqueles que se manifestaram ordeiramente, inclusive, contra essa invasão. Sim, mas esse apoio da população ao Putin é uma questão muito complicada. Porque, o povo não apoia. Afinal, uma coisa que não ficou muito clara, desculpa eu interrompê-la, mas é que está no contexto do que você já ia entrar falando. A ideia que a gente tem aqui é muito vaga, nós não sabemos. O povo soviético, de um modo geral, está apoiando a iniciativa do Putin ou não? O povo russo, né? O povo russo, desculpa, soviético é outro tempo. Então, é muito difícil a gente avaliar isso, porque não existe na Rússia uma agência de opinião pública independente do governo, né? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existe na Rússia canais de informação alternativos
para mostrar o que de fato é essa guerra, para além da propaganda estatal que está muito forte hoje na Rússia, né? Terceiro ponto, Putin hoje está, né, foi aprovada uma lei que pune com 15 anos de prisão qualquer manifestação contra a guerra na Ucrânia. Então, nessas condições, né, como que a gente consegue avaliar se o povo de fato está apoiando? Pelo que a gente está olhando pelas agências, né, ligadas ao Estado, controladas pelo Estado, que monitoram a opinião pública, a grande parte da população, a maioria da população, de fato, apoia a guerra de Putin na Ucrânia. Mas aí as razões para isso a gente não consegue avaliar, né, porque como eu disse, o povo está com essa propaganda muito forte, vinda de todos os canais de informação. Por outro lado, tem também grande parte da população, principalmente população mais politicamente ativa, ligada às ideias de oposição, às ideias mais democráticas, da democracia liberal ou de esquerda, etc., que está... e muitos jovens, né, muitos jovens que sim têm acesso aos canais de informação alternativos, principalmente na internet, esses jovens estão protestando contra essa guerra e, como você bem disse, estão sendo reprimidos fortemente pelo governo de Putin. Então, existe sim esse conflito interno, a gente não consegue avaliar até que ponto, de fato, a maior parte da população é contra a guerra, mas sim, essa guerra, por isso, né, eu acredito que o governo de Putin está fazendo aumentando o volume da propaganda estatal, porque essa guerra, em tese, não faz sentido para a população russa, porque é uma guerra contra um povo que até há 10 dias atrás foi um povo fraterno, né, com grandes ligações, né? A gente diz assim, qualquer pessoa na Rússia tem alguma avó, tia, prima, amigo morando na Ucrânia, né? Então isso não é uma decisão fácil de ser digerida pelas pessoas comuns. Entendi. Por isso mesmo a propaganda serve hoje para iludir novamente o povo russo de que é uma guerra justa. Né? E ainda mais num país que já cerceia o direito à informação plena das pessoas. Você imagine que complicador deve ser para o entendimento das próprias populações, porque a primeira coisa, você que, porque não gosta de uma ou outra emissora, sei lá, você repudia uma imprensa inteira. Eu fico sabendo que, inclusive, no nosso país aqui, se estivermos um estado de guerra, a primeira coisa que cessa é a informação. Assim fazia o Hitler também com as suas propagandas mentirosas, né, em lugar da informação livre, que o mundo podia entender o que estava acontecendo. Não deu. Lembrei aqui do Han, que é alguém aqui de Matão, aqui amigo nosso, do professor. Ele veio aqui no programa, que ele era muito menino ainda, ficou num campo de concentração na Holanda. E aí a guerra tinha acabado já, a Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. Mas os japoneses, acabado, mas não tinha ainda terminado o que se deu mais tarde depois, a partir da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas naquele intervalo, os aviões japoneses sobrevoavam o campo de concentração e jogavam propagandas, papéis, panfletos. Ele até trouxe um panfleto aqui no programa. E no panfleto dizia que eles estavam dominando, que o exército os aliados de Hitler estavam mundo afora, tomando mais territórios e não sei o que, e tal, quando na verdade Hitler já tinha morrido. Se é que morreu naquele momento, que também há controvérsia. Mas, enfim, ele já estava rendido. E o Japão fazia essa propaganda em cima desse campo de concentração. Ele trouxe um papel aqui, um panfleto, e eles ficavam lá temerosos, porque a informação que tinha era essa, até que alguém descobriu uma hora lá, opa, acabou a guerra, o que nós estamos fazendo aqui? Sim. Então, a primeira coisa que cessa, você que reclama, vive falando que imprensa, porque você não gosta de um, não gosta do outro, sei lá, TV, sei lá o quê, aí o mundo inteiro, a imprensa inteira não presta. Eu fico sabendo que ela é tão importante, e a informação é um direito teu, e ele é tão fundamental, que a primeira coisa que um governante cessa numa guerra é a informação. E ele passa a informação só dele, fazer propaganda só dele, e é por isso que o povo lá nem consegue saber direito o que está acontecendo. Agora, eu vi aqui uma live, ao vivo, bom, o próprio nome já diz, né, fica redundante, mas uma live de Moscou.
Fiquei por horas dando uma checada nisso, olhava de vez em quando e tal, para ver como é que estava. O cenário lá era uma ponte, e o rio está até congelado, tudo, e tem prédios bonitos lá de Moscou e tal. E o trânsito de carros, como se estivesse tudo normal lá. E outras imagens mostrando as fronteiras da Ucrânia, aqueles coitados desesperados querendo sair. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu disse, mães puxando seus filhos pelas mãos, cachorro junto, o cachorrinho deve ser da família, perdido no meio daquela confusão, tal, aquele monte de gente saindo. Que cenário tão absurdo, né? Mas Moscou parecia tranquilo, sabe? Svetlana, que é difícil falar o nome dela. Com quem nós estamos conversando, você que está acompanhando a entrevista aí e recebe muitos geocientistas aí e tal, falando da guerra, mas eles não sabem o que estão falando. Aqui nós estamos entrevistando o doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Paris, graduada em Sociologia pela Universidade de Moscou, Svetlana Rusechvili. Ela que está conversando com a gente. Parecia que Moscou estava num dos seus dias mais normais. Sim, é um contraste muito grande, né, entre a tranquilidade de Moscou e uma guerra do lado, né, é muito perto, Kiev de Moscou, é uma noite de trem, quando existiam trens ainda ligando Moscou com Kiev, né, na minha juventude, porque a partir de 2014, quando Putin anexou a Crimeia e começou a apoiar os separatistas nas duas províncias separatistas ali da Ucrânia, né, que fazem fronteira com a Rússia, essa ligação entre Moscou e Kiev, entre a Rússia e a Ucrânia em geral, foi cortada. Desde 2014 já não existem mais voos diretos e trens diretos ligando os dois países. Então também, né, uma situação já de longa data, né? Desde 2014 existe essa tensão por conta desse envolvimento da Rússia velado, né, em 2014, quando acontece, né, essa manifestação militar dessas duas províncias, de Donetsk e Luhansk, pela independência. Putin já está ajudando de forma implícita, né, velada, esses grupos armados de separatistas, né? Então isso já piorou a ligação entre os dois países. Mas sim, né, voltando ao contraste, é um contraste muito grande, mas por outro lado a gente também vê todo dia no noticiário as imagens bárbaras, né, dessa prisão de manifestantes nas grandes cidades russas. E as manifestações na Rússia estão se espalhando nas grandes cidades, e todo dia a gente vê, né, o número das pessoas presas crescendo e crescendo. Então isso também é uma questão muito importante para a gente também avaliar. E eu não canso de dizer, eu acho que é um ponto ainda muito pouco abordado, que nós temos agora dois problemas, né? Eu sou especialista em questões migratórias, né? Eu sempre trabalhei com questão de migrações e refúgio. E hoje nós estamos vendo dois fluxos importantes. Claro, um fluxo muito mais evidente dos ucranianos refugiados de guerra, né? Então, cruzando a fronteira com Polônia, Eslováquia, Hungria, para fugir do conflito armado, mas, por outro lado, nós temos também um incremento do fluxo dos russos saindo da Rússia. Primeiro, por conta justamente dessas repressões do governo, e as repressões não apenas aos manifestantes anti-guerra, mas também a todos os ativistas ligados de alguma forma à oposição, né, qualquer tipo de oposição ao regime, e por outro lado também a degradação da qualidade de vida dos russos com essas sanções do Ocidente, que batem diretamente nos trabalhadores, né, muito menos nas elites, que sim, né, claro, as elites estão
perdendo também as suas fortunas, né, a elite oligárquica da Rússia, mas os simples trabalhadores e trabalhadoras também estão sentindo esse efeito das sanções, A essa hora, então, diretamente no seu bolso. a essa hora, então, a pressão já não é só daqueles com menos poder, porque também os grandes poderosos não estão fugindo, porque tem lá toda uma série de benesses a favor deles, mas certamente o descontentamento deles, que não se converte em prisão, desses poderosos, do grande poder oligárquico que você estava dizendo aí, são pessoas poderosíssimas, riquíssimas, boa parte dessas riquezas formadas graças às benesses, né, professora? Graças às benesses do próprio poder de sempre de lá. Sim, De na verdade, essas Brezhnev, riquezas foram formadas de Yeltsin, essa gente toda transformou esses caras em caras milionários. E eles estão tendo altos prejuízos. E embora eles não sejam presos como os mais pobres, mas eles devem estar mandando recados para o Putin também, não é? Essa oligarquia foi formada por meio da privatização das riquezas estatais, né, lá nos anos 90. É um processo assim muito... enfim, né, ainda pouco transparente, né? Todo mundo sabe como se formaram essas riquezas enormes desses oligarcas russos. E sim, né, eles têm muito mais condições de aguentar essas sanções. E claro, tanto Putin quanto o governo e as pessoas próximas ao governo sabiam que as sanções não iriam demorar depois dessa invasão. Claro que também, né, muitos analistas dizem que o Putin não tinha ideia da dimensão que as sanções iriam tomar. É o que muitos dizem. Mas, achou que fosse uma guerra rápida, né? E que em pouco tempo retomaria lá os territórios, enfim, consumaria os seu desejo e tal. Mas aí ele já percebeu que isso... dizem que realmente o que mais surpreendeu ao Putin foi a resistência ucraniana. Sim, sim. Ele achou que ia ser uma coisa super rápida e vai demorar. O projeto, pelo que tudo indica, foi de Blitzkrieg, né? Aquela palavra alemã da primeira estratégia de Hitler aí na ofensiva na União Soviética, de ter conquistado rapidamente o território, né? É uma estratégia de relâmpago, né? Uma guerra relâmpago. Muito tempo Tudo no indica governo. que Putin acreditou nisso, mas realmente não é isso que aconteceu. Verdade é que muito tempo no governo o poder subiu na cabeça e ele já não é o desejo russo, é o desejo dele, da escola dele, né? Que é exatamente que tem origem nos quartéis. Agora, de qualquer maneira, ele lembrando aqui de Robespierre, né, na França, quer dizer, o Robespierre entrou com um propósito social e tal, e de defesa da condição humana, tudo, como de fato ele era, mas a hora que ele sentou lá e com o passar do tempo a cabeça do cara, ele virou um homem cruel depois que o poder ficou em suas mãos, né? Parece que isso se repete na história, não, professora? Sim, eu acho que esse momento da centralização extrema do poder nas mãos de Putin, mas também do pequeno núcleo ali do governo, do alto escalão do governo, é um problema que muitos analistas subestimaram. De fato, né, isso tem acontecido, já vem acontecendo desde essa virada conservadora, né, da qual eu falei, desde o terceiro mandato. O Putin está concentrando o poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Né, tanto que aquele vídeo, não sei se vocês chegaram a assistir, aquela reunião de Putin com o Conselho de Segurança, mostra um pouco esse medo que altíssimo escalão do governo tem do próprio Putin, né? O Putin sentado ali naquela postura, né, de um diretor da escola,
e aqueles generais, né, ministros passando na frente dele com medo de abrir a boca, de falar alguma coisa errada, né? Então isso mostra como o poder não apenas se concentrou no partido de Putin, no governo, mas também num pequeno núcleo de pessoas dentro desse governo. Eu fico aqui pensando, então, que o melhor é que tem alternâncias mesmo, né? Porque é sempre o tempo, governos muito duradouros, né, sistemas muito duradouros, se convertem em governos muito cruéis, né, pelo exercício do poder. Então, a gente fica pensando aqui na nossa realidade brasileira, em que há alternâncias, né? Tivemos por um momento esquerda, outro centro, direita. Então essas alternâncias não devem ser tão ruins, embora não sejam perfeitas. Porque, do contrário, o sujeito no primeiro mandato é uma coisa, no segundo sobe na cabeça. Desculpe o que eu vou falar, mas dona Dilma se elegeu aqui no primeiro mandato, no segundo ela se reelegeu e achou que se reelegeu sozinha. E ela então resolveu ser a dama de ferro. Aqui agora é comigo e acabou. Quando ela perdeu a humildade, piorou tudo. E aí foi o que a gente viu, aquela tragédia. É a minha opinião a respeito, hein? Né? Então, a gente vai vendo que a longevidade dos governos aí pode não ser muito boa, né? Traz consigo também o endurecimento das coisas, da vida de um povo e outros prejuízos pelo exercício imensurado do poder, né? Sim, sem dúvida, é um grande perigo, né? A alternância do poder, ela garante também a melhor representação de interesses e vontades de vários grupos da população, né? Então, ela não concentra a representatividade de interesses de apenas grupos muito específicos, né? Ela vai variando e isso sem dúvida, um ponto muito positivo. A Rússia é hoje socialista ainda ou ela criou um jeito próprio como a China? Não, a Rússia é um país capitalista, né? Mais capitalista do que nunca. Sim. Mas com aquela pecha ainda de ser comunista e tal, como a China, né? Uma China e tal, não, a China do Mao Tse Tung foi uma, a do em seguida depois o Mao Tse Tung, depois veio, me deu branco aqui agora, para ser a China de hoje mais capitalista do que se pode imaginar, né, professor? A Rússia é longe de ser um Estado comunista, é um Estado capitalista, inclusive muito inserido na economia europeia, né? Tanto que essas sanções têm esses efeitos tão duros, porque a Rússia depende de muitas mercadorias, muitos serviços, muita troca comercial com a União Europeia, que está impondo as sanções. Então, isso mostra como a Rússia, sim, está inserida dentro desse mercado capitalista hoje mundial. De socialista e comunista, já não... mas na China o povo trabalha, não tem direitos. Não, as coisas estão mudando. A China de Mao Tse Tung foi uma. Depois ela mudou nos anos 70 também, com Deng Xiaoping. Foi um outro, fez uma transição, e depois disso, o que aconteceu foi que nós vimos uma China com todo esse poder que você está vendo. E não exatamente com essa, só muito brasileira que acha, né? Na comunista, calma, que não é bem assim. Vamos ler melhor como é que é a China hoje para entender que ela não é mais isso que você está imaginando. Mas temos aqui a pergunta do ouvinte. Para você, professora, pois não? Essa pergunta é do professor Nelson Antoniossi, da Universidade Federal de Goiás. O professor Nelson está lá na Universidade Federal de Goiás te acompanhando, viu, professora? A pergunta: sanções econômicas por si só serão suficientes para frear a invasão russa sobre a Ucrânia, professora? Muito obrigada pela pergunta, excelente pergunta. É muito difícil, né, a gente avaliar. Mas eu acredito que as sanções econômicas, elas têm que ser mais focadas também nas elites, né, em algumas, no Estado russo como um todo. É claro que não tem como a gente separar, isso vai afetar a população como um todo, mas eu tenho muito medo dessas sanções nesse contexto de falta de informação mais abrangente,
serem, né, esses efeitos dessas sanções serem usados pela propaganda putinista para reforçar a sua retórica de que a Rússia está cercada por inimigos. Né? Isso pode gerar um efeito contrário, de falar, sim, vejam, o Ocidente não nos quer, né? Ele quer que a gente né, viva na miséria, então vamos fechar de novo, né, construir ali um muro, fazer mais uma vez a cortina de ferro e ficar nesse isolamento. Né? Eu tenho receios que isso possa acontecer. E outra questão, né, por outro lado, eu acho que as sanções são importantes para talvez sim despertar a consciência dessa população russa que está apoiando essas medidas de que né, o mundo não está aceitando esse tipo de ação. Porque, veja, Crimeia, aconteceu a Crimeia, né, a anexação do governo de Putin, da Crimeia pelo governo de Putin em 2014, e vieram as sanções também. Né? As sanções balançaram ali o navio um pouco, mas não afetaram muito a vida das pessoas, e de forma geral, a aprovação da anexação da Crimeia na Rússia foi enorme, né? E também, inclusive, ajudou a subir a aprovação do próprio governo de Putin. Hoje, não é isso que está acontecendo, né? E eu quero acreditar que as sanções, batendo no bolso do trabalhador, possam despertar essa consciência de que, não, desta vez, o que Putin está fazendo não é coisa certa, né? Não é bem vista pelo Ocidente, as sanções são muito mais pesadas e talvez isso possa criar, né, alguma autoconsciência aí do povo russo de que, né, o rumo seguido não está certo. E, claro, as sanções, batendo na elite econômica e política, pode gerar um descontamento, que eu também quero muito acreditar que isso possa acontecer, para pressionar Putin e o seu, né, esse pequeno núcleo do governo que concentrou o poder, para reverter, né, ou dar um passo para trás e desistir dessa invasão. Em resumo, o início da guerra, que não era o desejo ucraniano, e agora o tempo jogando contra os interesses do Putin, porque o tempo vai consolidando um descontentamento enorme dentro do próprio país dele, a esperança de que apressem, por razões como esta aí, e esta é uma razão relevante, um entendimento. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso, porque já deu para ver que não vamos ter vencedores. Eu acho que o Putin já deve estar pensando assim, se não está, deveria, não é? Um grande abraço, professora, foi muito bom, apesar das circunstâncias do assunto, mas muito bom conhecê-la. Foi uma honra para a gente tê-la aqui no programa, porque a possibilidade de que alguém com pleno conhecimento fale a respeito, ilustre a reflexão e o entendimento dos nossos ouvintes, telespectadores, porque a gente aqui muitas vezes é abastecido por geocientistas aí de internet, né? Raramente se tem uma oportunidade tão mais clara, tão mais evidente, tão mais especializada como a sua, para entender melhor esse contexto todo, que não seja por informação sem base alguma. Então você deu uma grande contribuição para o nosso público e por ela agradeço muito, professora. Obrigado, viu? E eu que agradeço pelo convite e bom dia para todos aí. Bom dia. Nós conversamos com a professora Svetlana Russiville.